E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Poupador Investidor. Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre 5 erros que todo investidor deveria evitar na sua jornada de investimento. Vamos lá? Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, curte e comenta aí quais desses erros você já cometeu. Erro número 1, pessoal, evite seguir a multidão. Nunca siga cegamente o que as outras pessoas estão fazendo. Então, quando todo mundo está comprando ou vendendo, você tem que olhar para o seu portfólio e ver se aquilo faz sentido para você. Aí você tem que olhar, pessoal, se você realmente já tinha pensado em agir daquela forma, né? Por exemplo, uma pessoa começa a vender uma determinada ação. E aí, só porque você viu que ela está vendendo, você pensa, nossa, vou vender também porque realmente a empresa é ruim, a empresa está passando por um momento difícil. Será que realmente é isso que você analisa, que você pensa? Ou você simplesmente segue aquela pessoa? Então aí você tem que observar os motivos que realmente te fizeram comprar ou vender aquela ação. Se realmente é um motivo que você já tinha dentro de si, ou se você só está seguindo realmente aquela pessoa, aquele youtuber que fala sobre investimentos. Então a gente tem que criar um senso aí de autonomia nos investimentos. Se aquela pessoa vendeu uma ação que você acha que ela tem futuro, por que você vai vender? Só para seguir o que aquela pessoa está fazendo? Então analise bem antes de tomar qualquer decisão. Porque no momento que você vende a ação, né, seja no lucro ou no prejuízo, vai ter ali um impacto na sua carteira, né? Então tem que pensar direitinho e avaliar realmente o que vocês têm como objetivo no futuro. Por exemplo, eu no segundo vídeo daqui do canal, eu vendi a Klabin, mas foi uma decisão que eu já vinha pensando em retirar a empresa da carteira. Por quê? A Klabin, ela, apesar de ser uma boa empresa, uma excelente empresa com uma qualidade extremamente boa, eu não estava vendo retorno, né? E apesar disso, eu tinha poucas ações daquela empresa. Então, será que se eu pegasse aquele dinheiro e realocasse em outras empresas, aquele dinheiro não seria mais bem empregado? Então, foi tudo uma questão de pensamento realmente a longo prazo. Eu não tomei a decisão do dia para a noite, estudei alguns vídeos, vi se fazia realmente sentido para minha carteira no momento ou não, e a resposta foi que não. Então eu vendi a Klabin. Assim que ela também divulgou um fato relevante sobre a diminuição do percentual, né, de pagamento lá do payout. Então, assim, já era pouco na minha carteira, né? Quando vinham os dividendos, era pouca quantidade de ações, consequentemente eram poucos dividendos que vinha, e a empresa não estava com um preço bom para aporte, então assim, já estava bem acima do preço teto. E assim, só foi uma somatória, né, de fatores que me fizeram vender a empresa. E aí eu vendi a empresa, realoquei esse recurso, se eu não me engano, foi no Banco do Brasil, e assim, para mim foi bem melhor. E o dinheiro foi empregado numa coisa que me daria um maior retorno. Então, para esse momento que eu estou iniciando a minha carteira, que eu preciso de um fluxo de dividendos maior, porque eu concentro as minhas ações, é justamente por isso, né, para eu conseguir ter um retorno maior quando a empresa distribui os dividendos. O segundo erro, pessoal, nunca ignore o seu perfil de investidor. Então, você não adianta querer ser agressivo se você não consegue dormir à noite por causa da volatilidade da bolsa. Então, você tem que respeitar o seu tempo, respeitar o seu processo de entender a bolsa. Por exemplo, no início, quando eu coloquei lá R$1.000 na bolsa, eu fiquei um pouco preocupado, né? Só que depois eu fui entender ao longo dos dias que eu sempre olhava a bolsa, eu fui entender, olha, o preço de tela não quer dizer nada, é momentâneo. Renda variável, ela varia, como o próprio nome diz. Então a gente tem que tentar interpretar da forma que realmente é. Não necessariamente porque eu comprei a empresa e as ações, o preço da cotação caiu, que eu estou perdendo dinheiro. Eu só perco dinheiro se eu vender as ações. E isso a gente vai aprendendo ao longo, né? Com a pele em risco ali mesmo. Então, a gente tem que ter calma, paciência, entender o mercado mesmo, para depois a gente conseguir ganhar mais autonomia, pensar direito, avaliar os fundamentos, as novas questões que as empresas colocam pra gente. Isso tudo que eu tô falando para vocês aqui leva tempo.
eu comecei a ganhar mais segurança ao investir na bolsa foi a partir acho que foi depois de uns 6, 7 meses que eu já estava investindo. Então aí eu fui estudando ao mesmo tempo que eu fui colocando a pele em risco e depois de certo tempo eu já estava mais confortável. Mas assim, a gente tem que ter sempre o pé no chão, né? Não é porque a gente está bem que a gente vai continuar, então a gente precisa sempre estar procurando informações, né? Entendendo mais ainda o mercado e realmente confiando no longo prazo. Aí, pessoal, a gente tem que pensar também que a gente precisa conhecer os nossos limites. A gente tem que investir de acordo com o nosso objetivo e com a nossa tolerância ao risco. Então, por exemplo, uma pessoa que não suporta ver o patrimônio variando. As ações, por exemplo, e os fundos imobiliários, né? Teve uma queda grande recentemente e quem aproveitou, né, para aportar nessas épocas, né, a longo prazo vai ter um retorno muito maior. Mas depende de pessoa para pessoa. Talvez a pessoa não consegue ver o seu patrimônio variando e aquilo ali, deixar na renda fixa, é a melhor escolha para essa pessoa. Mas depende, né? Você pode um dia ser um perfil de investidor conservador, daqui a pouco você pode se tornar moderado e daqui a pouco você pode se tornar avançado. Mas isso leva tempo. A gente tem que respeitar esse tempo para não fazer besteira na bolsa. Terceiro erro, pessoal. Fuja de promessas de ganho fácil. Pessoal, tudo na vida é difícil. Tudo na vida você tem que correr muito atrás se você realmente quer conseguir conquistar alguma coisa. Sempre desconfie de promessas de ganho fácil. Então, assim, no mundo dos investimentos não existe almoço grátis, né? Aquela velha frase. Então, presta bem atenção em que você está colocando o seu dinheiro. Então, a qualquer promessa de retorno rápido, sem risco, é um sinal vermelho para você desconfiar, porque não existe isso. Não existe essa promessa de ganho fácil, né? Retorno rápido e sem risco. Não existe. Tudo bem? Então, proteja sempre o seu patrimônio. Preste bastante atenção nessa parte. Erro 4. Não tome decisões emocionais. O medo, que é o principal quando a gente está iniciando na renda variável, e a ganância são os maiores inimigos dos investidores. Na dúvida, a gente tem que analisar os fundamentos das empresas e tomar decisões racionais, não impulsivas. Então, se você iniciou na bolsa, você quer comprar, sei lá, 50 mil reais em ações. Não faça sem antes conhecer onde você está colocando o seu dinheiro. Só porque você tem os 50 mil, isso não te garante de que você será bem sucedido na bolsa. Estude, não haja por impulso, não deixe a ganância falar mais alto, ver o seu dinheiro multiplicar, não é bem assim que funciona, né? Você, à medida que você vai aumentando o seu patrimônio, é que o seu ganho começa a ser exponencial e isso leva tempo. Então, cuidado com as decisões emocionais. Combinado? E 5, não se esqueça de diversificar. Seja em setores, seja em tipos de ativo, né? No meu caso, eu tenho só ações, porém eu diversifico entre os setores. Eu tenho 2 empresas transmissoras de energia, um banco e uma seguradora, correto? Quando o meu patrimônio estiver ainda maior, eu pretendo colocar mais umas 2 ações na minha carteira. Pretendo, mas ainda não vou colocar devido a essa questão do meu patrimônio ser ainda bem pequeno. Então eu prefiro concentrar o meu patrimônio nas empresas que eu já possuo em carteira, para que quando elas forem distribuir os dividendos, eu consiga receber mais dividendos dessas empresas e, consequentemente, fazer a minha bola de neve girar mais rápido. Então, essa diversificação ela é essencial para reduzir os riscos e para proteger os seus investimentos a longo prazo. Então, você tem que diversificar, pode ser em diferentes ativos, diferentes setores, diferentes mercados. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, os ativos seriam ações, FIIs, tem renda fixa, renda variável, né? Também aí os setores de transmissão de energia, distribuição, né? Seria energia, seguros, bancos, commodity, energia elétrica. Tem vários tipos de setores na bolsa e você tem que escolher aqueles que realmente fazem sentido com a sua estratégia. Eu sigo a metodologia do Barsi, né, que é o BEST, só que eu não gosto da parte do setor de telecomunicações, então eu fico só no BES, né, bancos, energia elétrica, seguros e saneamento. Ainda não tenho nenhuma
ação de saneamento, mas ainda estou olhando a Copasa, como eu disse para vocês, a CEMIG também, mas por agora eu não vou incorporar nenhuma empresa na minha carteira. Mais pra frente, quem sabe eu as coloque em carteira. Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta, né? Você não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, eu tenho as ações, mas, como eu já disse para vocês, eu tenho também a minha reserva de emergência, que está na renda fixa, e também tenho uma reservinha de oportunidade. Então, quando a bolsa estiver caindo, eu não preciso mexer no dinheiro das minhas ações. É interessante diversificar também em mercado, né? Estrangeiro, por exemplo, igual o dólar subiu. Então, muita gente tem Bitcoin, muita gente tem ativos dos Estados Unidos, né? E isso é muito interessante. Por enquanto, eu não tenho ainda na minha carteira. Tenho que estudar mais sobre isso, mas eu acho que, por enquanto, eu também não vou mexer com isso. Posso estudar e tudo, mas eu não vou colocar mais nada na minha carteira. Apesar de que, né, o Brasil está bem difícil, mas eu acredito que a longo prazo, realmente, que é o meu foco, as ações do Brasil vão se dar bem também. E é isso. E aí, você já cometeu algum desses 5 erros que eu disse para você não cometer em hipótese nenhuma? Se você já cometeu esses erros, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!